tudo bem com vocês? Como vocês estão passando aí essa quarentena? Bom, hoje eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que eu assisti hoje na live da doutora Raquel Vassão. Não sei se vocês conhecem, eu vou colocar aqui depois para vocês o Instagram dela. Ela é neurologista e é uma super médica fantástica. Ela tem um perfil lá no Instagram que ela dá sempre informações sobre a esclerose e também sobre a neurite óptica e outras doenças neurológicas também. Costumo brincar com ela que ela é a minha doutora digital influencer preferida, porque ela posta muita coisa, ela tá sempre disponível assim, nas redes sociais a compartilhar informações pra gente e pra quem estiver acompanhando, né? Acompanhando. E hoje ela fez uma live que ela falou sobre um assunto que é sobre a saúde mental. E esses dias todos confinada aqui, eu li bastante coisa sobre isso e conversei também bastante com várias pessoas que estão aqui na mesma situação com a gente, né? Que a gente. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu vi sobre esse assunto, além do que eu escutei lá da doutora Raquel. Lá na live, né, a gente pôde ouvir dela falando bastante sobre o problema da saúde mental não ser uma coisa só mental, né? Que a saúde mental ela engloba tudo, né? Que ela está relacionada com o nosso físico, com a nossa mente, com todo o nosso bem-estar geral. Não significa que a gente sendo muito feliz, muito alegre, toda hora tá sorrindo, tá rindo, quer dizer que a gente tem uma saúde mental muito boa. Não é essa a questão, né? Mas assim, a gente nessa quarentena, por exemplo, eu ouvi assim bastante gente, inclusive eu, né, conversei com a minha psicóloga e a gente conversou bastante sobre essas angústias, né, essas coisas que a gente estava até conversando no último vídeo e eu pude ver com vocês aí nos comentários, em algumas mensagens, que realmente esse é o sentimento que a maioria das pessoas estão sentindo, né? Porque é muita informação e muita incerteza, né? Muitas coisas que a gente escuta e que não tem certeza absoluta, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então esse sentimento fica dentro da gente, né? Não tem como. E principalmente, eu acredito que como a gente já tem um outro problema, ainda já é mais uma coisa para pesar, como disse o nosso amigo aí, o Alexandre, uma coisa nas nossas costas que a gente carrega, né? Mais uma coisa para pesar nas nossas costas. Então, assim, como eu conversei com a minha psicóloga, eu achava, por exemplo, na minha visão, que quanto mais tempo a gente estivesse vivenciando essa situação, a gente pudesse tirar de letra, né? Como no caso, eu comparei com a esclerose múltipla. Eu pensei, né? Tá bom, eu tenho, como a Yara mesmo falou pra gente, você não passou já por isso? Concordo, claro, a gente já tem uma doença que deixa a gente de quarentena, uns mais tempos, outros menos, por um problema mais sério, como uma incapacidade maior, outro por um surto que deixou a gente mais tempo dentro de casa, ou então por um medicamento, como é o caso do fingolimod mesmo. Eu toda vez que tenho que sair de casa para ir numa consulta médica, ou se eu vou acompanhar alguém no hospital, eu já uso máscara. Então essa questão da máscara para mim
comum, né? As pessoas costumam reclamar hoje bastante, isso já é um outro assunto. E o que acontece? Nesse caso, a gente já tira de letra essas coisas. Então eu tinha na minha cabeça que quanto mais tempo a gente ficasse confinado, tivesse que tomar todos esses cuidados que a gente tá tendo que ter, a gente ia ganhar mais experiência e que a gente ia tirar de letra. Só que não, né? Eu falei pra ela, eu tô percebendo que quanto mais tempo vai passando, mais coisas vão acontecendo, mais informações a gente vai recebendo, mais notícias a gente vai tendo e a gente vai ficando mais angustiado, mais sem vontade de fazer as coisas, vai piorando essa sensação, né? E aí foi aí que eu fui buscar algumas pessoas falando sobre esse sentimento. E uma das coisas que eu vi, que eu gostei bastante e que eu indiquei para os meus irmãos, para o meu marido, para as pessoas que eu considero bastante, meus amigos, né, tudo, foi uma neurocientista que eu vou colocar aqui para vocês também, falando a respeito desse momento atípico que a gente está vivendo. E uma das coisas que ela falou que eu gostei bastante, porque ela falou muitas coisas importantes, inclusive eu coloquei na minha página lá do Face o podcast dela, que é super interessante para quem quiser. Eu vou deixar aqui também para vocês o endereço. É muito legal e eu achei super válido, porque ela explica pra gente, sabe, o que é o importante agora. Porque a gente tem esse costume da gente planejar as coisas, e principalmente com a esclerose múltipla. Com a esclerose múltipla, a gente teve que aprender a organizar a nossa semana, as nossas atividades, conforme a nossa limitação ia dando para fazer, né? A nossa disposição ia dando certo para fazer as atividades que estavam programadas. E agora mudou tudo. E agora o momento que a gente está vivendo é completamente diferente. O momento que a gente está vivendo, a gente tem que saber o que é o aqui e o agora. A gente não pode ficar pensando nos planejamentos, nas coisas que virão, nas coisas que poderão vir a acontecer, e a gente pensando assim, e se acontecer, e se eu pegar essa doença, e se acontecer de eu ficar doente e não ter como procurar um médico agora, porque os médicos estão também sem atender, sabe? Então isso tudo gera um pensamento angustiante, né? Então, o que ela explica lá, que eu achei muito importante, é a gente ter sempre em mente que é hoje. Eu vou dormir hoje e vou pensar no dia de amanhã. O que eu tenho para fazer amanhã? O que vai ser o dia de amanhã? Quais são as necessidades para eu viver o dia de amanhã? Se eu tenho a comida para comer amanhã, se eu tenho a água para tomar banho, se eu tenho o álcool gel para me proteger, se eu tenho a máscara, se eu precisar sair. Todas essas alternativas, essas condições que a gente precisa colocar na cabeça, que é só o momento que a gente está vivendo é que vai importar. E, inclusive, pelo fato da gente ter essas notícias, por exemplo, que deixam a gente tão angustiada, de tempo real. Em tempo real, a gente percebe que, por exemplo, a notícia de ontem já é completamente diferente da notícia de hoje. Então, a gente não tem como prever, não tem como segurar esse tempo. O tempo agora é completamente diferente do tempo como ele era antes. Então a gente não tem mais como se programar, né?
Então, tudo isso que eu tô querendo falar para vocês é para tentar minimizar esse sofrimento que a gente tá tendo. Por mais que muitas pessoas estão aproveitando para fazer coisas diferentes, vai chegar uma hora, ou então já chegou uma hora, que bateu a tristeza, bateu o desânimo, bateu a falta de vontade, bateu uma deprê, bateu, sei lá, uma falta de vontade de sair da cama, qualquer coisa. E aí a gente precisa parar e se respeitar, né? Se você não tá com vontade de sair da cama, na verdade, se respeita. Sabe, não é nenhum mal, assim, terrível você ficar um dia descansando. Agora é o momento da gente viver o dia de hoje. Então, se hoje você não tá realmente com vontade de fazer nada, não faça nada. Se amanhã você não tiver com vontade de fazer nada, não faça nada. Mas se você já começar a perceber que isso já tá prolongando, aí já é um momento de você se preocupar. Mas se não, você tem que parar e tem que pensar. Não, mas agora eu tô fazendo o que realmente é importante para mim. Eu tô aproveitando o tempo para descansar, eu tô aproveitando o tempo para ler, eu tô aproveitando o tempo para ver um filme, eu tô aproveitando o tempo para escrever, eu tô aproveitando o tempo para falar com vocês, eu tô aproveitando esse tempo para fazer um monte de coisas que eu não estava fazendo, só que no meu tempo. Porque eu não sou uma pessoa que é muito ativa. Então, se eu tô passando por uma dificuldade, eu quero ficar quietinha, eu quero ficar na minha, eu quero ficar no silêncio, eu quero ficar respeitando o meu silêncio, eu quero pensar no meu silêncio. Então, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é esse o momento, é o momento que a gente vai ter pra gente se respeitar, pra gente se ouvir, pra gente parar e pensar o que é melhor pra cada um, tá? Então eu vim aqui hoje falar pra vocês um pouquinho sobre isso e eu vou colocar então aqui pra vocês essa dica desse podcast que eu achei incrível, maravilhoso, com a neurocientista doutora Carla Tepp, não lembro agora o sobrenome dela, mas eu vou colocar aqui certinho, acho que vocês vão adorar. E ela explica muita coisa para quem trabalha em empresas, para quem está fazendo home office, para quem muitas coisas desse novo mundo que a gente vai ter que encarar aí. Ela ajuda bastante e eu acho que vai ser super legal se vocês puderem assistir, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho do que eu falei. Tá? Espero que tenha contribuído. Então eu deixo aqui um beijo para vocês e até o próximo vídeo.